Bons dias, se estiverem de acordo, vamos dar início a mais uma reunião de Câmara. Sejam bem-vindos. Os senhores vereadores leram a ata do dia 12 de agosto e 26. Pode-se para a votação? Quem vota contra, quem se abstém? Antes da ordem do dia, alguns vereadores querem intervir? Tenho a mandado a vereadora Vitor Rosa. Ora, bom dia, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, o público que está aqui presente e quem nos vê por internet. Queria dizer, só que, a título de informações, chamemos assim, a questão com a rede de transmissão televisiva de Castro Marim. Portanto, foi em determinado momento um investimento da Câmara Municipal com uma recepção da rede e difusão por toda a vila para eliminar as antenas de televisão. Isso foi conseguido em tempo útil, já há alguns anos. O que é que aconteceu, entretanto? A tecnologia vai evoluindo, os sistemas analógicos estão a ser, ou já foram praticamente substituídos pelos digitais. Existe neste momento já uma rede de fibra óptica em Castro Marim e, portanto, além disso, os espanhóis, que era sempre uma questão que era muito querida aos castramarinenses, ou seja, a captação da rede das televisões da rede espanhola, levou a que se reforçasse o sinal em determinado momento, só que as frequências com que são transmitidos os canais espanhóis têm vindo a alterar-se. Agora já não se altera uma vez, já se alteraram mais de 5 vezes, e o que obriga a que estejamos constantemente a tentar ressintonizar os sistemas de captação, porque o que as pessoas dizem, com razão, é que perdem o sinal e não conseguem ver os canais de televisão da nossa vizinha Espanha. O que é que vai acontecer, e eu nessas coisas sou muito direto, o que é que vai acontecer em breve? Em breve os amplificadores que estavam acoplados a essa rede analógica vão começar a ficar ultrapassados e as empresas que faziam essa gestão dessa rede começam a não ter interesse nenhum nesse mercado, porque o mercado deles agora é a fibra óptica. Em breve as pessoas vão deixar de ter sinal e cada vez mais frequente em vários bairros aqui de Castro Marim. O que é que se propõe o município? Ter uma reunião urgente com a Anacom, que é a entidade reguladora destes mercados, para tentar encontrar uma solução. 2, chegar à fala com uma empresa chamada DS Telecomunicações, DS Telecom, que é gestora da rede de fibra óptica, para conseguir, em vez de utilizar a antiga rede analógica, começarmos a injetar o sinal de televisão na rede de fibra óptica. Isto não tem nada a ver com as operadoras da MEO, da Altice ou outras. Cada um é livre de contratar aquilo que quer, mas aquilo que a Câmara Municipal se propunha e se propõe é manter um sistema de televisão gratuito para as pessoas não terem que ter antenas de televisão. É esse o nosso propósito. Se há algum incómodo, e sei que já há 2 meses que as pessoas vêm vindo a reclamar, não tenham dúvidas que os sistemas estão a mudar, os espanhóis estão a alterar as suas frequências constantemente e que a tecnologia não para e nós temos de estar aqui preparados para ir avançando. Infelizmente não com a mesma velocidade que essas empresas avançam, porque realmente eles têm um interesse económico por trás e nós temos que encontrar, dentro daquilo que é a estabilidade do município, as continhas para poder fazer este tipo de investimentos. Estamos a trabalhar nisto, vamos tentar resolver de uma forma um bocadinho mais sólida, ou seja, através da fibra óptica, este problema, e é isto que gostaria de vos transmitir sobre esta matéria. Obrigado, Sr. Presidente. Uma informação, nós tivemos aqui a honra de ter o Presidente da República, aliás, o Sr. Presidente da República, porque o Algarve é a região mais penalizada com o Covid, só para terem uma ideia, por exemplo, em Albufeira, o desemprego ronda aos 600%, houve um aumento de desemprego de ordem dos 600%. O Sr. Presidente da República resolveu reunir com os presidentes de Câmara em todos os concelhos. Calhou-nos a vez aqui em Castro Marim, dia 4,
uma iniciativa do Sr. Presidente da República com o programa que ele próprio delineou e, pronto, teve uns minutos para visitar o espaço onde irá ser construído o lar de Alzheimer e teve uns minutos para visitar o recém-criado lar de altura, que irá abrir dentro de poucos dias, e que ficou muito agradado com estas duas iniciativas, ambas, uma da Santa Casa da Misericórdia e outra da Associação Cegonha Branca, e penso que valeu a pena, porque ficou muito agradado com o que se está a passar nestas duas IPSs. Se estivessem de acordo, vamos dar início então à ordem de trabalhos propriamente dita. O ponto número 1 prende-se com operações orçamentais, 1.691.426 euros. Operações não orçamentais, 1.215.896 euros. Ponto 2, renovação do cartão do idoso. Alguma dúvida? Tenha a vontade, Sra. Vereadora. Muito bom dia a todos. É só uma sugestão, Sr. Presidente. Eu, do ano que tenho vindo aqui a verificar estas renovações de cartão do idoso, tenho verificado que, e poderá ser, infelizmente, daqui para a frente, mais habitual este cartão do idoso, sugeria que retificassem o nome, em vez de ser cartão do idoso, fosse cartão social, tendo em conta que isto abrange outras faixas etárias. É só por uma questão. Sim, repara, isso implica por alterar o regulamento da ação social, que faz todo o sentido que seja alterado, não só nesse caso particular que referiu. Há muitas áreas em que esse regulamento deve ser alterado para o tornar mais abrangente e para beneficiar, porque, aliás, também no âmbito do Covid, há famílias que estão a passar mal e, como tal, há que rever esse regulamento da ação social, que também passa pela Assembleia Municipal. Mas estou de acordo com o que está a dizer. Aliás, desde a primeiríssima hora, que não faz sentido nenhum chamar cartão do idoso, faz sentido chamar cartão social, em nome do idoso. Mas eu acho isso desde a primeira hora. Portanto, estamos de acordo, ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 3, auxílios económicos aos alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo. Alguma dúvida? Pode-se pôr a votação. Quem vota contra, quem se abstém. Ponto 4, informação prévia sobre a operação de loteamento requerente trilhados e colinas na Pedra Empinada. Alguma dúvida? Pode-se pôr a votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Exatamente a mesma coisa num processo de obras no Rio Seco. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 6, autovistoria, processo de obras. Alguma dúvida? Pode-se pôr a votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 7, proposta de venda e fixação de preços dos produtos regionais. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Está bem. Tenha a votar. Gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente, senhores vereadores, estimado público aqui presente e quem nos vê em casa. Em relação a esta matéria, as vereadoras do Partido Socialista vão se abster pelo facto que já temos referido em outras reuniões de algumas dúvidas nas competências ou não do município para proceder à venda de produtos. Sim, senhor. Portanto, pelo que... Muito bem. Portanto, está a fim da ordem de trabalhos. Quem é que se quer inscrever no público? O Sr. Oneto... Chama-se? Como? José Francisco? Mais? A senhora? Maria Lúcia. Mais? Mas o senhor não é o José Francisco? Ah! Mais? A senhora? Maria Oliveira. O senhor? José Caria. Pereira da Silva. Tenha a bondade do senhor Oneto. Como? Desculpe. Maria Helena. Senhor Oneto. Bom dia a todos. Sr. Presidente, eu queria falar sobre o problema da água. Nós temos aqui no Algarve
um problema enorme é com a plantação do abacate. Todos nós sabemos que é uma calamidade ecológica, o que já se passou em vários países da América Latina, como no Chile, no México, na Costa Rica. E estamos com enormes problemas de água. A própria imprensa já disse que no fim do ano não ia haver falta de água. Eu queria saber qual foi o parecer que a Câmara Municipal de Castro Marim fez ao Ministério da Agricultura sobre a plantação do abacate. Porque a plantação do abacate implica 3 coisas. A primeira, um consumo de água que vai faltar às outras culturas e à população. Segundo, os pesticidas, que houve casos de cancros em muitos países por causa dos pesticidas, sobretudo o glifosato. Terceiro, os solos são empobrecidos de tal maneira que vão preciso várias dezenas de anos para os recuperarem. O abacate, ao fim de 6 anos, tem uma doença e essa doença destrói tudo quanto é vegetação ao lado. E houve várias reportagens que foram feitas sobre o abacate. Eu penso que o Sr. Presidente sabe, está ao corrente disso, e qual foi a posição que o senhor teve em relação ao Ministério da Agricultura e em relação ao Governo de Portugal sobre o abacate, porque sabe que vai haver problemas enormes. Vai ser uma calamidade ecológica. No fim do ano, não se vai impor às pessoas de comprar água para beber nos supermercados. O abastecimento de água é um serviço público e tem que ter a garantia de 24 horas sobre 24. A segunda intervenção foi sobre os toldos, que já falámos aqui. Quando eu intervi para os toldos, eu não intervi para os comércios nem para os organismos públicos. E está bem escrito na intervenção que eu fiz no apoio ao município, que era para proteger a população que está à espera. O Sr. Vereador Vítor Rosa, na segunda-feira, pôde observar a quantidade de pessoas que estavam ali ao sol há muito tempo em frente às finanças. E o senhor, quando eu fiz a intervenção aqui, respondeu-me de uma maneira jocosa. Mas isso não resolve os problemas, porque o Covid, a epidemia vai continuar, o sol vai continuar a haver temperaturas altas e ter ali aquela população que está ali à espera. Quando Castro Marim quer fazer qualquer coisa para a população, estamos em tempo de epidemia, isso é o mínimo que se pode fazer é proteger as pessoas das condições climatéricas. Sobre a televisão, saúde, a decisão que foi tomada, porque eu também intervi junto à Câmara Municipal, e efetivamente tem havido um grande problema de recepção, e como há fibra óptica que tem possibilidades enormes, isso é uma maneira urgente, devia ser feito com uma certa urgência, e espero bem que a Câmara Municipal o faça, porque a população fica-lhe agradecida. Portanto, agradecia, Sr. Presidente, que respondesse-me às 2 primeiras perguntas. Obrigado. Sim, senhor. Senhor José Francisco. Espera. O que me traz aqui é para falar sobre o posicionamento dos contentores do lixo no bairro Casas de Alcaria, em altura. A posição em que eles foram colocados é uma colocação péssima. Junto das casas, das moradias, os lixos não são recolhidos atempadamente e quando recolhem pelo meio, mais de 50% fica no chão. É um cheiro nauseabundo e não há necessidade nenhuma dos contentores estarem naquela posição. Dentro dessa urbanização, se forem escolher outro sítio dentro da urbanização, que há mais 2 sítios que podiam ser colocados, obviamente que vão prejudicar logo os outros municípios que estão mais próximos desses 2 locais. Mas há um local, que é um terreno do município, em que não afetava ninguém, não afeta absolutamente ninguém, e é um sítio adequado para colocar os contentores do lixo, que é o terreno contíguo à escola primária.
Há um terreno ali que é do município, que está vedado, que está em vazio, e é o sítio ideal para colocar os contentores do lixo. Esse é um ponto. Outro ponto é falar sobre a pavimentação que foi feita aqui há uns anos lá no bairro. Foi feita deficientemente e eu chamei a atenção, porque estou dentro do assunto, porque é da minha área. Os pavimentos que estavam a ser colocados, as massas asfálticas, tinham falta de betume e, além disso, as massas vinham queimadas. Portanto, eu acho que os municípios que deviam ter pelo menos um elemento formado em geotecnia, não precisa ser engenheiro, para acompanhar estes trabalhos de pavimentação, que são áreas em que requer um trabalho específico de acompanhamento. As massas asfálticas é uma despesa enorme porque são produtos muito caros e não custava, e devia de ser, as autarquias ter uma pessoa com formação em área de engenharia de geotecnia para acompanhar, portanto, a colocação dos pavimentos. Ver se as massas asfálticas têm betume, se o betume é adequado, se é um 85-100 ou se é um 60-80, que não deve ser aplicado. Muitos nem isso põem um MC30 ou um RC250. Normalmente as estações, portanto, onde estão a ser feitas as centrais, estão a centenas de quilómetros, a mais de 100 quilómetros ou 200 quilómetros, e para que o produto chegue com uma certa temperatura, que deve ser aplicado entre os 160 e 170 graus, eles levam as massas a aquecer a 200 graus. Qualquer betume, pelo melhor que seja, o melhor é o 85-100, acima dos 180 queima. Logo, não tem viscosidade. E quando está a ser aplicado, é fácil detectar. Em vez de deitar aquele fumo branco, deita um fumo azulado. E as massas é só pegar com uma pá, puxá-las para o lado e bater-lhe em cima. E elas ficam degradadas, ficam começando serradura. Portanto, não compacta. Foi o que aconteceu naquele bairro. Eu chamei a atenção para isso, fui insultado, fui ultrajado, mas eu disse que vinha fazer queixa e fiz queixa, e eles, a faixa que puseram, há lá uma faixa, que é a faixa esquerda, quando se entra no bairro da Alcaria, que é a meia faixa, tem umas massas que já vinham em condições, estão lá intocáveis, não têm buracos. Todas as outras já desapareceram. Nos parques de estacionamento, por exemplo, ou na rua de onde mora aqui, portanto, a doutora Helena. No dia seguinte, os próprios carros da Pavia que andou a fazer essa pavimentação paravam, e ao pararem, que era uma descida com pouco equilíbrio, não é? Travavam e arrancaram as massas. E eles fizeram uma aldrabice, puseram fumo por cima daquilo e o resultado está lá à vista. A escova, quando lá vai varrer, que é quando o Sr. António faz anos, arranca tudo aquilo, aquela gravilha está tudo solto. Foi um trabalho péssimo e a Câmara não gostava nada. Se não quiser ter esse elemento formado em geotecnia, há empresas privadas que fazem esse trabalho, é só requisitar, porque nós fazíamos isso na Brisa, requisitar, e eles vêm acompanhar o acompanhamento da colocação dessas massas. Outro trabalho que foi pessimamente feito, que eu chamei a atenção também, fui novamente ultrajado, foi a colocação dos lancis. Antes de fazer essa pavimentação, foram colocados lancis em todas as ruas e colocado o pavê nos passeios. Os lancis têm uma posição para ser colocados, só têm uma posição. São colocados, tem a parte que é boleada, fica para lá dentro da faixa de rodagem, e além disso, aquilo tem que ter uma inclinação dos passeios, que a água não fica depositada atrás dos lancis. Aqui ficou tão péssimo que aquilo não tem direção, estão irregulares, em frente à entrada para os prédios. Os que tinham a posição de ficar rebaixadas ficaram mais altos, os outros ficaram de uma profundidade tal que as águas entram das ruas para dentro das garagens. Aquilo foi um trabalho feito pessimamente. Depois tem a colocação
a colocação dos resíduos sólidos tem sido feito de uma forma menos regular. Quer dizer, por trás dos contentores onde eles estão, há um espaço em que deve ser lá colocado os resíduos sólidos. Eles metem-nos à frente dos contentores do lixo dentro da faixa de rodagem. Mesmo que mudem de lá os contentores, deve ser afixado umas placas para que as pessoas não voltem a fazer o mesmo que têm andado a fazer ali. Depois, na rua da entrada, que faz uma ferradura, que o bairro faz uma ferradura, embaixo, em frente ao lote 16 e o lote 17, no introdor-se da curva, quando chove, as águas ficam depositadas ali a tapar o pavimento todo, porque não têm sarjetas. E então, aquilo fica ali, as águas ficam depositadas e, ao ficarem depositadas, destrói o pavimento todo. Havia necessidade de colocar ali 2 sarjetas. E, junto do lote 11, que é um lote meu, tem a moradia, há um espaço ali entre o passeio e o meu muro lateral, que tem umas plantazinhas plantadas ali, uns aloendros, uns miosporos, e aquilo está sempre cheio de... e tinha uma oliveira. Os aloendros dão uma semente que explode agora no verão, abre, e aquilo, como faz ali turbilhão, como tem um muro nas traseiras, que é do Rabaça, faz ali turbilhão e o vento tira-me todo o lixo para dentro do meu quintal, para dentro da piscina. Tenho todos os anos os skimmers entupidos, os ralos entupidos das sementes daqueles arbustos que lá estão. Eu já os tenho cortado, podado e pôr dentro do lixo. Eu agradecia que aquilo fosse removido, que não faz lá falta nenhuma, e prolongar o pavê do passeio até ao meu muro. Assim, a Câmara não tinha mais despesa nenhuma, porque todos os anos tem uma despesa, tem lá um canavial, que eu já arranquei 2/3 deste canavial, arranquei as raízes, tudo com picareta. Mas o pessoal que vai lá fazer limpeza corta só as canas por cima, passado uns meses aquilo já tem canas outra vez. A solução daquilo era, de facto, pavimentar com pavê até ao meu muro que lá está. São estes reparos que eu queria fazer e acho que o município podia fazer esse trabalho, porque são poucas despesas que podiam fazer para isso e são coisas que nos incomodam a mim e a todos os utentes, portanto, daquele bairro. Muito obrigado. Muito obrigado nós. Senhora Dona Maria Lúcia. Bom dia, Sr. Presidente. Eu também venho por causa da urbanização das casas de Alcaria, porque todos os moradores estamos a ser muito afetados com o que se passa lá com os contentores. O contentor em frente àquela moradia não resulta. Eles vêm fazer a recolha às 3 da manhã. Peço desculpa, era importante que não se repetissem as... Sim. Nós depois iremos dar resposta a esta... Vão dar resposta a esta pergunta. Então eu vou passar a outra pessoa, que era mais a desinfecção dos contentores, as ratazanas que predominam por ali e que nos invadem as piscinas, vão parar dentro das piscinas. Em frente ao lote 16 está lá também um matagal que o ano passado foram cortar, este ano não retiraram de lá as árvores. Fomos assaltados há 3 ou 4 anos por um indivíduo que nós chegamos a casa e ele, ao dar conta que abrimos o portão, saiu de casa e correu para lá, para trás desses arbustos, tinha lá a bicicleta escondida. Portanto, eles escondem-se lá, nós saímos e eles estão escondidos e controlam quando saímos. Aquilo incomoda muito. Era também aconselhável que removessem de lá aqueles arbustos, em frente ao lote 16. Sim, senhor. Senhor António Oliveira. Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Vereadores.
também estamos a falar das casas de alqueria. E agora, concretamente, espaços verdes. À entrada da urbanização existia um pequeno jardim, um mureto em terra, com umas plantas, isto desde o início me recordo que era assim, plantas essas que foram resistindo no tempo, floriam quando tinham que florir, por alturas da primavera, umas morriam, outras nem por isso. Os moradores, enfim, acharam por bem ir plantando nesse espaço alguns arbustos, algumas outras plantas que resistiam ao calor, etc. E várias pessoas o fizeram. Eu próprio me encarreguei durante anos de regar algumas dessas plantas para que elas pudessem subsistir durante o verão. Acontece que a Câmara, os serviços camarais, penso que o ano passado, resolveram intervir, arrancaram tudo o que havia ali exposto, substituíram umas árvores que já tinham secado há anos, que são 4 no topo dos estacionamentos, plantaram novas árvores, que também já morreram, penso que ainda há uma que resiste, mas penso pouco tempo. Nesses espaços, nós, ou alguns de nós, plantaram alternativas para não estar ali aquele espaço vazio. Foram lá plantadas, enfim, algumas soluções, também elas resistentes ao calor. Porém, a intervenção da Câmara, feita o ano passado, que deixou esse espaço, limitaram-se a arrancar o que havia. Em cima despejaram uns caminhões, umas carradas de material, pedra, como é que chama isso? Um bocado de pedra, aquela pedra branca, enfim, para aguentar lastro, e replantaram uns quantos arbustos. Ora, também fizeram uma coisa bem feita, que foi instalar um sistema de rega. Acontece que o sistema de rega, não sei se algum dia funcionou, as plantas morreram, aquilo está uma desgraça, tudo seco, e já não há vestígios, praticamente, das plantas que foram plantadas. Portanto, dinheiro provavelmente mal gasto, uma vez que houve todo um esforço inicial que não teve sequência. Na nossa praceta, que logo à entrada da urbanização, há 8 palmeiras, aquelas palmeiras estreitas, muito altas, e há uma palmeira que resistiu ao peixaroco, que destruiu a grande parte das palmeiras no Algarve, e resistiu porque um nosso vizinho, enfim, se encarregava de fazer um tratamento adequado, portanto a palmeira conseguiu subsistir, ainda lá está, só que como as folhas, aquelas pernadas, são mal cortadas e ficam lá, enfim, 20, 30 centímetros de cada uma delas pendurada na palmeira, a palmeira não tinha espaço para crescer, estava dentro de um vaso, enfim, no chão, um vaso de tijolo e cimento, que entretanto partiu, está tudo partido. Aquilo era um sítio ótimo, onde nós passávamos algum tempo à sombra das folhas dessa palmeira. É evidente que tudo aquilo está danificado, está partido, não porque alguém o tivesse vandalizado, porque nós estaríamos encarregados de reparar, nós próprios fazemos isso noutras circunstâncias, como seja em maio, quando chegamos, a primeira coisa que eu faço pessoalmente é arrancar erva à volta daquelas vivendas e da praceta para dar algum ar de compostura, de ordem, porque aquilo é uma desgraça em termos de ervas que por ali vão, que se vão criando ao longo do inverno. A Dona Lúcia já falou nas tais acácias que estão lá, que é um horror, é um matagal autêntico, sem jeito nenhum. E, finalmente, só queria referir 2 coisas. O campo de ténis, que existe na urbanização, está enterrado. Está enterrado e tem à volta um matagal enorme, um matagal espontâneo que por ali nasce. O próprio, que é uma coisa que me espanta, o próprio campo não tem acessos. Enfim, tem lá umas ladeirazinhas que alguns que se atrevem a descer, enfim, chegam inteiros, outros nem por isso, que vão escorregando e vão caindo. Portanto, não há ali um acesso, enfim, que permita descer até ao campo com alguma tranquilidade. E esse matagal que ladeia aquele espaço
devia ser, porventura, um jardim, podia ser uma relva, podia haver ali qualquer coisa, está o matagal. Aquilo, como é um declive acentuado, vizinhança e até, e eu já vi, pessoalmente, assisti a isso, indivíduos que se entretêm a parar aquelas divisórias de jardins, depois de recolha desse material, não têm de o deitar e vão deitar para essa ladeira e depois admiram-se que haja ratos e ratazanas, etc. Aquilo está cheio de lixo até cá acima, lixo deixado por uns e por outros, e de facto, quando aquilo devia ser um espaço ajardinado. Finalmente, essas 8 palmeiras que estão na nossa praceta, há anos que não são cortadas as folhas secas. Há anos que não são cortadas aqueles cachuchos que elas deitam, de onde saem milhares de sementes que, quando caem, têm a casca viscosa e agarram-se aos sapatos, entram para casa, salpicam para os terraços, enfim, aquilo é uma desgraça, cola-se a tudo, é uma tragédia para nos vermos livres daquilo. Quando seca, é pior, porque são umas pequenas esferazinhas com cerca de 1 milímetro e meio, que tornam o piso escorregadio. Já houve pessoas que caíram, e não caíram mais, porque não calhou, só porque não calhou, porque aquilo fica impregnado dessas pequenas esferas, sementes dessas palmeiras, o que torna, de facto, com alguma inclinação que ali o terreno tem, quem se desloca para a rua principal, é, de facto, potenciador de novas quedas, a acrescentar aquelas que já houve. Portanto, era urgente intervir, ou mandando limpar periodicamente as palmeiras para evitar que se acumulem esses tais cachos que deitam essas sementes, ou substituindo inclusivamente essas palmeiras por outro tipo de árvore, de planta, que não tenha esse problema. E era tudo. Muito obrigado pela sua intervenção. Senhora Dona Maria Oliveira. Tem que usar o microfone. Pronto, mais uma vez, bom dia a todos. Eu venho aqui na qualidade também de moradora da Urbanização Caldas da Alcaria, que se tem vindo, realmente já tudo aquilo que foi dito aqui, se tem vindo a degradar dia para dia. Eu já vivo ali há mais de 20 anos, portanto, já é com história que eu falo. Eu vivo no arruamento mais a norte da urbanização, tenho 2 tampas de esgoto em frente à minha casa, que é o lote 96, que estão partidas. Enquanto não ficar lá um carro ou um caminhão com as obras, não sei qual será depois a posição da Câmara. Outra situação, no arruamento, portanto, contíguo à minha casa, portanto, e àquela orla toda, até à estrada, do lote 96 até à estrada, faz parte do município, portanto, aquilo é do município, portanto, quando foi feita a urbanização, aquilo, salvo erro, houve ali aquelas negociações e aquela faixa foi dada ao município. Aquilo cresce ali, mata até vi. Eu já fui assaltada já há 7 ou 8 anos porque as pessoas se esconderam ali, eu não me apercebi, e quando eu saí as pessoas entraram. Tenho uma benesse que é o meu vizinho, que é o Pedro Rocheta, que me faz a limpeza, quando faz a limpeza do terreno dele, faz ali a limpeza do meu terreno também. Eu acho que isto é lamentável, ter que andar sempre a pedir, quando o município diz que temos que fazer atenção aos fogos florestais, tratar dos terrenos, e a Câmara não o faz. Não é por esquecimento, porque eu todos os meses, até à situação agora que apareceu o Covid, eu todos os meses fazia uma reclamação no livro ali na loja do município. Portanto, não sei até que ponto é que valerá a pena estarmos aqui a falar nisto, porque eu sinto-me já, pronto, nem sei como é que é de dizer. Quanto a outra situação, todo este lixo que foi falado ali pelo Sr. Oliveira, em redor do campo de ténis, aquilo não é só o lixo. É o cheiro, portanto, eu moro de frente para o campo de ténis, é um cheiro nauseabundo, é um cheiro horrível, é ratos, ratazanas, cobras, lagartos, tem tudo ali. Portanto, gostaria que a Câmara intervisse. Muito bem. Agradeço a intervenção. Senhor José, este tal leitor de médico, quer dizer, escrevi-me e agora não consigo ler. Senhor José, qualquer coisa, queria. Peço desculpa. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Bom dia.
Moro nas Casas de Alcaria, lote 24. Estava a cabine da eletricidade. Portanto, entre a cabine e o meu muro, aquilo está cheio de mato. Está cheio de mato, ainda não foi limpo. Este ano ninguém lá pode limpar aquilo. A partir da cabine, há 2 terrenos que são do domínio público, penso que seja da Câmara, não é? Que aquilo parece quase a selva amazónica. Portanto, é ratos por todo lado. Fartamos de pôr para ali pastilhas e o assunto não é resolvido. Portanto, é tudo o que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Sr. Pereira da Silva, tenha a bondade. A primeira questão que eu queria colocar é sobre um estudo que o Instituto de Energia Molecular, em articulação com o Governo e em parceria com 101 municípios do país, estão a fazer um estudo, um levantamento sorológico do Covid. A primeira pergunta que eu queria saber é se a Câmara de Castro Marim está incluída nesses tais 101 municípios. E caso não esteja, se pretende tomar alguma medida ao nível camarário, local, nesse sentido. Acho que era uma questão importante e premente nos dias que hoje levantamos. Eu estive aqui há coisa de mês e meio aqui numa reunião de Câmara e levantei o problema do lixo da Praia Verde. E levantei uma questão que não me foi respondida na altura, ninguém me sabia dar uma resposta. Quem é que tinha levantado as papeleiras que são propriedade do município, são um equipamento municipal e que foram levantadas junto à área comercial? Levantei o problema do lixo, a acumulação do lixo, e até fiz uma proposta que acho que era razoável, que era a instalação de um contentor daqueles com rodas, que o carro à noite passava e recolhia o lixo. Este verão os problemas agravaram-se, havia lixo por todo lado, aliás foi feita uma iniciativa de moradores na qual eu me incluí para levantar o lixo, os garrafões, o botelhame, as máscaras, tudo o que inundava aquela zona. Não sei se o Sr. Presidente teve conhecimento disso, nós comunicámos à Câmara e pedimos que a Câmara levantasse o lixo que por nós foi colocado à entrada da urbanização e quero dizer que o lixo esteve lá parado e colocado durante 8 dias. A terceira questão que eu quero levantar, e eu não podia estar mais de acordo com a posição que a Câmara assumiu, é e porquê é que não nos deixam fazer as rotundas da Praia Verde? Eu pergunto quais foram as medidas, ou quais são as medidas que a Câmara pretende tomar para, de facto, quer dizer, instalar ali aquela rotunda que é uma necessidade por todos reconhecida. Os critérios que levaram à instalação da rotunda junto àquela área comercial do Aldi, acho eu que foi uma imposição da Câmara para licenciar a obra, para fazer a rotunda. Não podia estar mais de acordo. E eu pergunto, as estradas de Portugal foram sensíveis a essa exigência da Câmara? Foram sensíveis ao movimento popular para a pavimentação da Estrada Nacional de 125? Foram sensíveis, foram obrigadas. E porquê não fazer o mesmo para a rotunda da Praia Verde? Era só isto. Muito obrigado. Muito obrigado pelas intervenções. Se me permitem, de um modo genérico... desculpe, Maria Helena. Desculpe, tenha a bondade. Longe de mim de tal ideia. Muito bom dia a todos aqui presentes. Eu estou aqui na qualidade de moradora na urbanização Casas de Alcaria. Vivo há 20 anos no lote 21, mesmo em frente de uma situação que está lá há um ano, que é uma ruptura num contentor, na água municipal. Há uma ruptura há um ano e meio. Por acaso hoje acordei agradada,
porque vi à janela e verifico que aquilo está a ser arranjado. Mas depois, quando saí, já não vi lá ninguém. Vejo aquilo aberto e não estava lá ninguém. Espero que não seja, porque é costume as coisas começarem e depois não se acabarem naquela urbanização. A urbanização, eu já fui várias vezes à Câmara, precisamente porque é impossível viver-se lá numa situação aquilo é mau para a saúde pública. Os ratos são mais que muitos. Foi lá uns senhores, que acho que a Câmara tinha qualquer ligação, portanto, mandava-os resolver esses problemas, e os senhores perguntam-me que tipo de ratos é que lá havia. Se eram ratos do cano ou se eram os outros ratos. Eu não sou licenciada em ratos, nem nada disso. Portanto, eu não sei, e foram-se embora. Disseram-me que se eu queria que não existissem ratos, que eles tinham ali medicamentos, tinham ali forma de terminar com os ratos. Mas tinha que ser às minhas expensas. É evidente que eu disse aos senhores, se calhar os senhores não estão a ouvir bem, não percebem que isto é uma urbanização, que cabe à Câmara resolver este assunto, e eu, se o senhor Presidente se lembra, fui lá falar consigo à Câmara por causa deste efeito. Agora os ratos já aparecem mortos dentro das piscinas, o que é horrível, horrível. Eu tenho um cachorrinho pequenino, que é mais pequenino, que é um chihuahua, que é mais pequenino que os ratos, que lá estão. Também não sei se são do cano, qual é a qualidade que lá estão. Sei que lá estão ratos e cobras. Não se pode... Mas também fui há 1 ano e tal fazer queixa à Câmara dos lotes que não estão desmatados. Depois, porquê? Porque acumulava lá a bicharada. Nessa altura, fui também, comunicaram-me que já tinham comunicado com os proprietários para fazer essa desmatação, cortar as ervas, e realmente cortaram naquela altura, agora está tudo cheio outra vez. E as linhas de água, os terrenos com as linhas de água, quando começar agora a chuva, aquilo está um matagal horrível, aquilo vai ficar tudo inundado, e a nossa urbanização, quando chove muito, fica inundada. Fiquei agradada, tudo o resto já foi dito, o campo de ténis, o parque infantil, o parque para as crianças, todos aqueles espaços de lazer não existem. Nunca existiram, desde que eu lá estou. E cada vez estão a degradar mais, porque agora confundem-se com o matagal. Tudo aquilo que foi aqui dito já foi dito também na Câmara e não foi nada feito. Espero que agora olhem para aquela urbanização com olhos de ver. Tenho pena que o Sr. Presidente da República, que veio há dias aqui, não fosse dar uma voltita a pé e tinha que ir muito atento, porque senão caía num daqueles buracos. Eu já caí várias vezes naqueles buracos, porque gosto muito de passear ali à tardinha, à roda do aldeamento, e agora com a Covid é um local mais seguro, é dar uma voltinha ali a pé e aquilo está para cair. Eu peço que Vossas Excelências, quando saírem daqui ou quando tiverem um bocadinho de tempo, deem uma olhadinha àquela urbanização e verifiquem que aquilo é terceiro-mundista. Muito obrigada. Agradeço todas as intervenções e vou responder de um modo genérico, se me permite. Repare, nós temos exemplos muito positivos aqui no Conselho, isto é, eu recordo-me, por exemplo, a Quinta do Sobral, a Quinta da Cerca, a Praia Verde, portanto, são
tem representantes dos seus moradores que reúnem periodicamente com a Câmara Municipal. Repare, e as questões que me colocaram são muitas técnicas e nós fazemos reuniões com representantes dessas urbanizações, com os técnicos e discute tudo e temos evoluído muito, temos feito muita coisa. Portanto, eu acho que seria muito mais útil os senhores da urbanização das Laranjeiras, das Alcarias, desculpa, reunirem-se e encontrarem 2, 3, 4 representantes que estão disponíveis para, periodicamente, virem reunir com a Câmara e com os nossos técnicos, porque quero-vos dizer que temos evoluído muito nas outras urbanizações, com estas reuniões. E, se estiverem de acordo, gostaria que essa comissão de moradores se formasse e depois, sim, se sentamos à mesa com os técnicos e discutimos esses assuntos todos. Conforme imaginam, aqui numa reunião de Câmara, estar a responder a questões mais técnicas, para mim, é difícil. Também vos queria dizer que eu cheguei aqui há 7 anos e o país estava em crise e durante 4 anos as câmaras municipais do país foram impossibilitadas de contratar funcionários. Não sei se sabem, mas a Câmara do Algarve com menos funcionários era a Câmara de Castro-Marim. Era a Câmara de Castro-Marim. E fizemos das tripas coração, aliás, há urbanizações que nem sequer tínhamos uma pessoa a varrer as ruas, quer dizer, exatamente. Opa, escute, mas não... Agradecia que não me interrompesse, que eu não interrompi. Portanto, mas várias urbanizações destas, e nós impossibilidades de contratar funcionários novos, quer dizer, os funcionários reformavam-se e nós não conseguíamos contratar funcionários novos. A lei não nos permitia. Portanto, 4 anos nesta loucura. Conforme imaginam, não foi nada fácil. Depois, 2 anos em que houve eleições, tivemos uma maioria de oposição que nos obstaculizou, que nos boicotou, que nos dificultou a vida. Reuniões semanais de 5, 6 horas em que não se evoluía nada, em que não se fazia nada. Era só discutir, só por discutir. E nós, sinceramente, estamos a trabalhar há um ano. E não sei se sabem, para contratar um funcionário na administração pública, meu Deus, são largos meses, se calhar até um ano. Portanto, a minha vida não tem sido fácil. Não tem sido fácil, compreendo as vossas razões todas, têm a razão toda, é uma vergonha o que lá se passa. Epá, mas eu não tenho gostaria de ter uma varinha mágica. Agora, que eu acho que o nosso entendimento passa por reuniões com uma comissão que vos represente, sentados à mesa a discutir os assuntos todos. Na Quinta do Sobral, Quinta da Cerca e na Praia Verde, temos evoluído muito, à conta dessas reuniões. Portanto, se concordarem comigo, arranjam 2, 3, 4 representantes e reunimos periodicamente. Isto é uma resposta genérica ao que disseram. Não sei se... Senhora Verdão. Sim. O meu vereador já vai responder a essa resposta. Sr. Presidente, se me permite, e porque eu aqui é no papel de vereadora, neste caso da oposição, e a minha resposta vai no sentido de todas as manifestações que foram feitas aqui em relação às casas de alcaria, e quero-vos dizer que, Sr. Presidente, eu lamento dizer, mas é assim, já estes moradores fizeram N vezes a queixa, a denúncia da situação no gabinete do município. Concordo perfeitamente que numa comissão de 2, 3 elementos residentes nas casas de alcaria que pode ajudar, mas estamos a falar de situações simples, Sr. Presidente. Estamos a falar de manutenção, estamos a falar de recolha de lixo, estamos a falar de uma ruptura que existiu nas casas de alcaria, pelos vistos hoje teve alguma intervenção, há cerca de 1 ano. Para isso, Sr. Presidente, não precisava ter maioria, e o senhor teve-a durante 4 anos.
Portanto, estamos a falar de situações simples, não estamos a falar de infraestruturas. E quando houve uma intervenção, como foi aqui referido, na entrada do aldeamento, essa intervenção, se tivesse tido manutenção, não tinha chegado ao que chegou hoje. E era simples, Sr. Presidente. Não precisava de uma manutenção semanal, mas pelo menos mensal haver alguma dedicação nessa matéria. Que é certo que aquele aldeamento tem estado ao abandono, é verdade, é uma realidade. E eu agradeço aos senhores moradores que também me fizeram chegar o vosso manifesto com fotos, com as fotos que são factuais, que mostram realmente em que estado é que está as casas de Alcaria. E dizer também, Sr. Presidente, que é a competência da Câmara Municipal obrigar, notificar os proprietários de terrenos que ainda não estão construídos a limpeza. É obrigatório por parte do município. E para isso não necessita de sequer ter a maioria. E agora tem, Sr. Presidente. Já teve, deixou de ter e agora tem. Portanto, eu não consigo aceitar minimamente que se diga que quando houve maioria, e o Sr. Presidente continua a reforçar e a refutar essa matéria, de que parece que o município parou. Parece que deixámos, foi uma justificação excelente. Não ter a maioria foi justificação para tudo. Até para se deixar de fazer a manutenção básica nos aldeamentos. Portanto, eu acho que... Portanto, penso que a partir de agora, Sr. Presidente, vai dar certamente atenção a este aldeamento, nomeadamente à referida comissão. Agradeço a vossa presença. É um manifesto, sem dúvida, de uma exposição organizada, de uma exposição bem feita, de um ato de cidadania. Quero ressalvar aqui uma situação. Eu também sou moradora nas casas de Alcaria, também sou parte interessada, mas neste momento a minha posição foi única e exclusivamente como vereadora. E como sabem, portanto, eu não sou proprietária da casa onde resido, é o meu marido que também assinou esta petição e, pronto, e Sr. Presidente, acho que deverão ser feitas as diligências, até porque estamos a falar de pequenas situações, pequenos atos de manutenção que não carecem de intervenção específica. Muito obrigada. Sim, senhor. Vejamos, eu acho que estamos aqui para encontrar as soluções e não é para entrarmos numa guerrilha política ou partidária. Aliás, também convém que saibam que, por exemplo, a rede de água e saneamento básico da Vila de Castro Marim tem 70 anos e todos os dias rompe. Os municípios do país, todos eles se aproveitaram dos fundos comunitários para renovar a rede de água e esgotos na sua sede, todos menos Castro Marim. E conforme imaginam, todos os dias há aqui rupturas. E muitas vezes nós estamos planeado ir para aqui, ir para ali, para lá, e de repente surge uma ruptura aqui na vila. Mas isto é tudo muito, muito estranho, porque depois fazem-se avenidas novas, onde não mora ninguém, com rede de água e saneamento básico. E aqui onde mora a gente não se fez nada. Claro que eu assumo estas responsabilidades todas, portanto, mas é assim. Agora, o que é importante é encontrarmos as soluções e política isso à parte, e daí eu convidar uma comissão de moradores para reunir comigo periodicamente para encontrarmos as soluções todas e mais algumas. É isso que deve mover os autarcas e não é entrarmos aqui em guerrilhas. Sr. Vereador Vítor Rosa. Ora bem, vou começar, professor, por as situações alheias às casas de Alcaria, porque senão depois começamos a falar das casas de Alcaria e acabo por não responder ou não ter a atenção de dizer algumas palavras sobre as outras intervenções. Relativamente ao Sr. Neto, o município de Castro Marim tomou uma posição formal e foi aqui validada em reunião de Câmara sobre a questão do plano de eficiência hídrica para o Algarve. A questão de que consideramos perfeitamente descabido que haja um corte extraordinário naquilo que é a atividade da manutenção dos relevados desportivos / campos de golfe em relação à agricultura. Há uma coisa que é um facto, é que se não chover não vai haver água. E, portanto, tem que haver aqui uma tomada de decisão e que não prende só ao Algarve. Relativamente à questão dos pomares, Sr. Neto, a Câmara Municipal não tem propriamente
que se impor ou fazer algum tipo de reivindicação sobre uma cultura ou uma espécie. O que faz, sim, é sobre o compromisso de água que é assumido para as plantações. E, portanto, quando nós temos a noção de que a árvore que vemos ser plantada hoje foi encomendada há 3 anos atrás, e, portanto, o compromisso da água e o compromisso com a plantação foi feito há 3 anos atrás, nós não fazemos ideia nenhuma o que é que foi compromisso de há 2 anos e o que é que foi compromisso de há 1 ano, só quando eles aparecerem no terreno já plantadas. E, portanto, essas preocupações são preocupações que temos demonstrado junto da Autoridade Portuguesa do Ambiente, porque muitos desses investimentos fogem completamente ao Ministério da Agricultura e isso não pode ocorrer. Fogem porque, se não houver fundos comunitários que apoiem esses projetos, o Ministério da Agricultura nem faz ideia. Portanto, isto apenas passa pelo perímetro de rega e pelo compromisso de água que é assumido. É um facto que temos um problema em mãos, não são, para mim, não são os algarvios, não é? São os portugueses. Temos uma bacia hidrográfica que é a do Guadiana e que tem o maior lago artificial da Europa. E, portanto, se a bacia hidrográfica do Guadiana passa no Algarve, portanto, eu acho que é por aí. Se chover, como já falámos aqui várias vezes, inclusive o Sr. Presidente, já não é problema, é um não problema, porque já choveu, já estão as barragens cheias, venha outra. Pronto. A questão dos toldos, nós fomos solicitar às entidades, às instituições que prestam e têm os seus departamentos aqui no município, que mostrassem interesse em colocar estruturas de sombreamento, não é? E que a Câmara, obviamente, não iria nunca pôr em causa a questão da autorização, nem iria cobrar qualquer tipo de custas por isso. Não tivemos resposta nenhuma, nem das instituições bancárias, nem das entidades da Fazenda Pública e dos registros prediais. Bom, sobre a questão da Praia Verde, há uma coisa que para mim é importante. Há, como o Sr. Presidente disse, um grupo de representantes dos moradores. Há um grupo de representantes. E agora, é um facto que esse grupo de representantes, e quando às vezes há eleições internas, há representantes de moradores que uma vez fazem parte desse grupo de representantes, depois outra vez já não fazem parte, e depois começam a ver aqui determinado tipo de atritos. É um facto que a praia é pública, e é um facto que os utilizadores da praia, não é, vêm com sacos cheios, e as papeleiras não são sítios para pôr sacos cheios de lixo. Os contentores é que é para pôr os sacos cheios. E se temos as papeleiras, o que normalmente acontecia, e depois era fotografado e publicado, era um monte de sacos de lixo de pessoas que vinham da praia à volta de uma papeleira. Isso é inadmissível. Os contentores verticais, os molocos, aquilo que lhes chamem, né, é que são os sítios certos para colocar esse tipo de lixo. E por essa razão, mantivemos este ano uma perspectiva de não disponibilizar a quem vem da praia uma papeleira, porque as pessoas não utilizam papeleira de uma forma normal, nem correta. Os utilizadores ou clientes dos restaurantes e dos bares que ali estão, nos seus bares têm lá as papeleiras, as pessoas põem lá as suas coisas. Quem vem da praia tem que se servir dos equipamentos públicos para o efeito. Pronto. A questão aqui da atividade voluntária é meritória. Agradeço-lhe a ter-se envolvido nessa ação. Nós normalmente temos várias ações desse estilo, um pouco por toda a zona litoral aqui de Castro Marim, e que, infelizmente, há no nosso país, e isto depois já liga aqui à questão das casas de alcaria, há no nosso país, se calhar pela cultura mediterrânica, um desleixo enorme por aquilo que são os resíduos. Jogamos as coisas para o chão, não temos o preceito. Eu acho que todos os que estão aqui, e tal como eu, são incapazes de jogar uma garrafa para o chão ou são capazes de jogar um papel para o chão. Não o faço, não é? Mas a verdade é que temos essa realidade, não é? E vivemos com essas pessoas que aos poucos vão mudando. A educação tem batido muito nestas coisas, as crianças vão ensinando os pais, chamemos assim, mas tem que haver uma alteração de gerações para que isto aconteça em pleno, não é? Pronto. Aqui a questão do estudo sorológico não tem sido matéria que tenha passado para mim. Não sei se o Sr. Presidente tem
Também não desconhecia. Aliás, tudo o que se passa em relação ao Covid no Algarve é feito em uníssono com os 16 municípios. Portanto, estamos em concordância absoluta e desconhecia por completo esse estudo que falou. Eu, por acaso, em relação a essa matéria, eu sei que há vários conselhos que têm feito por autonomia própria, portanto, o estudo serológico. Nós aqui em Castro Marim tivemos efetivamente um estudo serológico com poucas pessoas, num extrato de 30 pessoas, foi feito no mês de junho, foi feito foi a nível da Direção-Geral de Saúde e foi um laboratório na sede, era feito aleatório, aqui na sede em Castro Marim, o utente ia fazer a análise e se estivesse naquela faixa etária era integrado no estudo. Aquilo que eu sei do estudo efetuado aqui às 30 pessoas do estudo que integraram o estudo não tinham imunidade para o coronavírus, o Covid-19. Temos um bom delegado de saúde com o qual estamos sempre em permanente contacto e, de facto, já abordámos a questão do teste sorológico e ele não é dessa opinião. Senhor Vereador Diniz Feixo. Muito bom dia a todos, muito bom dia ao Sr. Presidente da Câmara, aos seus vereadores, ao público que nos acompanha e aqui presente. Queria começar, em primeiro lugar, por agradecer à Sra. Vereadora Célia Brito o facto de nos ter feito chegar este manifesto dos moradores das Casas de Alcaria. Muito obrigado, porque tomamos conhecimento de algo que nós já temos vindo a acompanhar, não de uma forma tão formal e em que houve uma conciliação e um recolher de todas as anomalias das casas de Alcaria, que é importante também que estejam compiladas num manifesto para depois nós podermos ir verificando as respostas que estamos a dar. Daí o muito obrigado por isso. Depois, dizer-vos também o seguinte, em relação às casas de Alcaria e aos problemas que foram apresentados, são problemas de diversa ordem. Em primeiro lugar, são problemas logo que estão na matriz da origem das casas de Alcaria e da urbanização das casas de Alcaria, porque, como sabeis melhor do que eu, o urbanizador faliu e houve uma falência do urbanizador que gerou que fosse a Câmara Municipal a assumir algumas das imperfeições ou algumas das matérias que estavam por concluir na urbanização. Esse trabalho já foi feito, foi um trabalho prévio, foi feito pela Câmara Municipal. E depois, há também espaços que não são espaços públicos, mas são espaços comuns da urbanização, que devido a estas contingências do urbanizador também estão quase dados ao abandono. E isto não quer dizer que se justifique tal e que seja um motivo para a Câmara Municipal não agir, mas quer dizer que é mais uma dificuldade na ação e na atuação da Câmara Municipal. Depois, como aqui foi dito, há intervenções que o município já fez nas casas de Alcaria, em termos de arruamento, de betuminoso, que foi lá feito, mas que não terá sido nas melhores condições. E aí nós vamos averiguar essa ação. Mas significa que também há uma preocupação do município e que está também atento às casas de Alcaria e a procurar, na medida dos possíveis e dentro das suas limitações e das suas dificuldades, está a procurar criar melhores condições dentro da urbanização. Depois há a questão, que são questões recorrentes, que têm a ver com a recolha dos resíduos, dos lixos, não é? Dos resíduos sólidos. Isso são recorrentes porque, nesta altura do ano, acresce o volume da recolha em todo o município. Nós estamos, e como todos os senhores vereadores sabem, estamos a preparar um caderno de encargos para a aquisição de novas viaturas de recolha, de mais 2 viaturas de recolha. Está
praticamente fechado esse caderno de encargos, que irá melhorar esse serviço. E é um serviço também que foi feito em anos anteriores por uma empresa externa e que achamos por bem, este ano, também assumir essa recolha, ainda que com estas limitações. Poucos veículos velhos, dificuldade de recursos humanos, tudo limitações que nós temos e que lamentamos e que estamos a tentar ultrapassá-las. Mas procuramos prestar sempre o melhor serviço. Queremos que os municípios estejam satisfeitos e que se sintam bem em todo o território do concelho de Castro Marim. É para isso que cá estamos, é para isso que nos levantamos todos os dias para trabalhar. Não é? E então, essa é outra situação. Provavelmente, os resíduos, num determinado fim de semana ou num determinado dia, acabam por se acumular, o que não deveria acontecer, mas depois são recolhidos imediatamente a seguir. Outra questão também que se prende com a questão dos resíduos é a falta de civismo, não é? Pessoas que, e temos que também ter isso presente, que ou não depositam o lixo nos contentores, e isso bastantes funcionários nossos nos têm referido, que, sobretudo ultimamente, as pessoas não abrem a tampa do contentor para colocar lá e depositar lá os lixos, ainda que a tampa para abrir não é com a mão, é com o pé, tem pedal. Basta carregá-la no pedal e colocar dentro do contentor. E colocam junto do contentor. Depois há animais, há outras situações que rompem os sacos e cria-se ali uma série de mau ambiente, e odores e lixo espalhado. Depois ainda há outra situação que é a deposição de monos. Nós temos um serviço de recolha de monos em casa. Os municípios não precisam de ter o esforço, o trabalho de pegar nos seus monos e colocar junto dos contentores de lixo. Até porque as viaturas que recolhem os lixos não são as mesmas que recolhem os monos. Então, nós temos esse serviço. Através do Gabinete de Apoio ao Município, ligam para o gabinete e é combinado uma recolha. Às vezes, eu reconheço que poderá demorar algum tempo. É verdade. Mas nós procuramos dar essa resposta casa a casa, município a município, para evitar essas situações. Contudo, elas continuam a acontecer. E isso, mais uma vez, é falta de civismo. E o que foi aqui relatado também indica falta de civismo, que é empresas na área da jardinagem ou outra que acumulam resíduos e que depois, em vez de depositarem esses mesmos resíduos nos sítios adequados, por uma questão, não sei, ou de falta de civismo ou meramente económica, depositam em qualquer lado. E claro, como nós sabemos que lixo atrai lixo, tornam-se zonas de verdadeiras lixeiras, que nenhum de nós quer isso. Portanto, temos que trabalhar unidos para tentar evitar essas situações. No que diz respeito ao Sr. Oneto e à questão da água, eu penso que é uma preocupação de todos nós, e particularmente dos algarvios. A água é o grande problema e que acabou por ficar para segundo plano por causa desta questão do Covid. Mas é muito mais importante encontrar-se uma resposta e uma solução para a questão da água do que para a questão do Covid. Porque a água é um problema constante e para todos nós. Então temos que encontrar. E se calhar a resposta não pode ser única, tem que ser uma resposta diversa, uma política de melhoria e de evitar as perdas e aumentar a eficiência na distribuição da água, uma política de promoção do respeito
pelo consumo da água e pela água em si como um bem escasso para todos nós. E isso é responsabilidade nossa, fazer essa política de sensibilização para um uso regrado da água a todos os níveis. No uso doméstico, na agricultura, se calhar com promoção de plantações de sequeiro, mais características do nosso Algarve, e que têm sido abandonadas ou substituídas. E isso deve ser uma preocupação nossa, para bem do Algarve e para bem de Portugal e do planeta. No que diz respeito a este estudo, por acaso eu estive a verificar e acompanhei as notícias hoje de manhã. Este estudo a que o Sr. Pereira da Silva se referiu é um estudo que está a ser feito pelo Instituto de Medicina Molecular, que tem uma amostra de 12.000 pessoas. Mas é uma amostra que é feita de forma aleatória, como a Sra. Vereadora Célia se referiu ao estudo feito, o pequenino estudo feito em Castro Marinho com 30 pessoas, que foram escolhidas de forma aleatória. Aqui são 12.000, que são distribuídas por 102 municípios e que são distribuídas por 3 escalões. Abaixo dos 18 anos, entre os 18 e os 54 anos, e 55 e mais anos. E há um site próprio, se formos lá ao Instituto, há um site próprio em que cada um de nós se pode inscrever. O que eu ouvi na rádio hoje de manhã é que a adesão dos portugueses foi tal que o site caiu, a página ficou bloqueada. Acho que eles ainda não têm os 12.000 voluntários para essa amostra, porque se tratam de voluntários, não se trata de nenhum acordo feito município a município, senão isso iria adulterar o estudo. Porque tem que ser uma amostra aleatória da população portuguesa, que é o que pretende este estudo. E até 18 anos são 2.200 voluntários, o que representa 18% da amostra. Entre os 18 e os 54 anos, 5.500, 46% da amostra. E entre mais de 55 anos, 4.300, o que representa 36% da amostra. O que eu ouvi na rádio, e infelizmente no que a mim me diz respeito, é que a faixa etária entre os 18 e os 54 já tem todos os voluntários, que é na que eu me incluo, portanto já não posso ser voluntário para esta amostra. Pois não sei, são voluntários. Não há município que esteja incluído e município que não esteja incluído. Senão isso iria adulterar a amostra. Não há nenhum município que seja representativo da população portuguesa. O que eles pretendem é encontrar uma representatividade de toda a população de Portugal para ver a incidência do contacto da população com o vírus e a capacidade de gerar anticorpos e de se encontrarem imunes nesta fase ao vírus. Não, desculpem, não é permitido diálogo, Sr. Vereador. Deixe-me só responder ao Sr. Oneto em relação à falta de água. Repare, a seca é cíclica. Eu que já nisto aqui há uns anitos, aliás sou o presidente mais antigo do país, já vi este filme várias vezes. E particularmente no Algarve. E de facto, e é sempre a mesma coisa, sempre a mesma conversa. Que eu espero que deixe de ser conversa um dia. Isto é, há 2 ou 3 anos seguidos de seca, começa a faltar água nas barragens e começam os algarvios a ficar inquietos, aflitos. Os algarvios, quer dizer, os dirigentes algarvios, as figuras máximas, começam a ficar aflitos. Depois chove uma semana e ninguém mais fala do assunto. As barragens enchem e ninguém mais fala do assunto. Isto já aconteceu várias vezes. Só que, à conta das alterações climáticas, a periodicidade desses períodos de seca começa a ser mais frequente. E quer se queira, quer não, temos que encontrar soluções
além da poupança, além de se acabar com essa vergonhosa plantação de milhares de hectares de abacate, que as câmaras não têm responsabilidade nenhuma, repare, há que encontrar soluções. Essas soluções passam pelo reaproveitamento das águas residuais, centrais de desalinização, barragens. Agora, a aflição é tanta mesmo, que se calhar no final do ano já não temos água, que temos que encontrar uma solução rápida. Repare, mas porque estamos em Portugal, vamos levar uns meses, anos a fazer estudos e planos e planinhos. Isto requer uma obra urgente, e a obra urgente foi apontada pelo professor Carmona Rodrigues aí há uns meses, fazer uma conduta de água da barragem do Pomarão, do Rio Guadiana do Pomarão, para a barragem de Odeleite. É a solução mais rápida, mais eficaz, mais barata, e não sei do que é que estamos à espera. Não sei do que é que estamos à espera. Estamos à espera que a água vá acabar mesmo e que morramos à sede todos, é isso? Eu, sinceramente, já chega de estudos, já chega. Há que ir para a obra. Eu já falo nisto há não sei quanto tempo. Aliás, os espanhóis, há dezenas de anos, 30, 40 anos, que tiram água da barragem do Rio Guadiana para a barragem do Chance e abastecem a província de Huelva toda. Não sei do que é que estamos à espera nós. Mas pronto. Senhor Pereira da Silva, rotunda da Praia Verde. Olha, se quer que lhe diga, há forças estranhas, há forças ocultas. Eu não sei explicar porque é que as infraestruturas autorizaram a rotunda da superfície comercial e não autorizaram a rotunda da Praia Verde. Agora, só que a política às vezes tem razões que a própria razão desconhece. Senhoras vereadoras, querem dizer alguma coisa? Dou por encerrada esta sessão, vamos aprovar em minuto os pontos. Calma. Deixe-me acabar a reunião. Nas reuniões não é permitido diálogo. Eu estou disponível para conversar tudo o que for necessário depois de acabar esta reunião. Vamos aprovar em minuto os pontos todos. Estamos de acordo? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Dou por encerrada esta sessão. Há uma abstenção. Ok. Pronto. Depois...